Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para você que está na sua casa, quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Uma palavra muito conhecida. Jesus apazigua a tempestade. E assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, os irmãos podem tomar assento. Irmãos, nós vamos ver que Marcos inicia o versículo de número 35, dizendo: E naquele dia. Para isso, nós precisamos ler o capítulo de número 4 por completo. E nós vamos entender que naquele dia, Jesus, ele ensinou a multidão. Ele falou sobre muitas coisas a respeito do reino, usando parábolas. Falou acerca da parábola do semeador, da parábola da candeia, entre outras parábolas. Então foi um dia a qual Jesus se cansou. Foi um dia exaustivo. E talvez por uma estratégia de logística, Jesus, ele teve por planejamento atravessar o mar da Galileia e chegar até o outro lado, para que ali ele também pudesse pregar a palavra de Deus às outras pessoas. E nós vamos ver que Jesus, então, ele ordena aos seus discípulos que entrassem no barco. Você pode ler no livro de Mateus que os discípulos de Jesus o seguiram. E aqui Jesus, ele vai dizer: e passemos para outra margem. Ou seja, Jesus aqui, ele estava falando no imperativo. Ou seja, ele estava falando na certeza que eles iriam passar para outra margem. Ou seja, Jesus estava dando uma garantia. Se o Jesus homem estava cansado, se o Jesus homem estava exausto, o Jesus Deus estava dando a garantia que eles iriam passar do outro lado. Só trazendo para os nossos dias, nós vivemos em dias de desespero, onde a ansiedade tem tomado conta, onde muitos pais, muitas famílias têm se desesperado. Mas nesta noite, pela palavra de Deus, Jesus aqui, ele nos traz uma palavra de esperança. Ele nos traz uma palavra que demonstra que ele está no controle de todas as situações. Então não se atemorize, não fique desesperado, não ande ansioso. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, vai dizer que não é para a gente se aquietar, mas antes apresentar diante dele todas as nossas petições, todas as nossas ansiedades. Então este é o momento para nós confiarmos na palavra que Jesus está nos dando. E a palavra para nossas vidas nesta noite é exatamente essa: não temas, porque é ele quem disse: passemos até a outra margem. E nós vamos ver no versículo de número 36, que os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos levam Jesus consigo. Então, o que nós podemos entender? Quem é que tem o planejamento? Quem é que tem a ideia? Quem é que dá a ordem? É Jesus. Os discípulos, eles obedecem Jesus. E não apenas obedecem Jesus, como estavam com Jesus no barco. Jesus ali estava com eles. Então, geralmente, qual é o pensamento que se passa pela nossa mente? Eles estavam obedecendo.
eles estavam com Jesus. E geralmente, pelo fato da gente obedecer Jesus e estar com Jesus, a gente acha que a gente está isento das tempestades, que a gente está isento dos problemas. Ser fiel a Jesus, estar com Jesus, não nos isenta da dificuldade. Mas há uma grande diferença. Nós passamos pela dificuldade, nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelos problemas com alguém do nosso lado. E o nome deste alguém é Jesus. Então Jesus estava no barco com eles. Eles haviam obedecido Jesus e agora eles estavam diante de um grande problema. E talvez você está preocupado, talvez você está pensando consigo, raciocinando, o que é que você vai fazer, como é que as coisas vão funcionar, e você talvez diz, eu sou fiel a Deus, eu sirvo ao Deus dos céus, eu estou obedecendo a Jesus, mas eu sinto que o problema, eu sinto que a tempestade, eu sinto que a circunstância está vindo contra a minha vida. Talvez você já está perdendo o controle da situação, talvez o problema já está te afligindo de tal modo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, que Jesus está no controle de todas as circunstâncias. Obedecer Jesus, muitas das vezes, ou seja, eles só enfrentaram este problema, eles só enfrentaram a tempestade justamente pelo fato de obedecer Jesus. Se eles não tivessem obedecido Jesus, eles não teriam enfrentado a tempestade. Vamos olhar para a vida de José. José foi fiel a Deus na casa de Potifar. José foi fiel a Deus nos seus caminhos. E quando a mulher de Potifar intenta contra ele, o que é que acontece? Ao invés dele ser exaltado, ao invés dele ser recebido com honras, a Bíblia diz que ele vai parar numa prisão. Olhamos para a vida de Daniel, que quando lançam aquele edito para que não se fizesse oração, ele continua fiel. E sendo fiel a Deus, o que acontece com ele? Ele é lançado na cova dos leões. Mas em tudo isso tinha um propósito de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Eles foram fiéis, e a fidelidade deles os colocaram em uma circunstância controversa. Mas a Bíblia diz que ainda que formos infiel, Deus continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Nesse tempo de crise, nós temos que ter uma certeza, que o Deus a qual nós servimos é um Deus fiel. Foi Ele que disse, passemos a outra margem. Quero dizer para você que estamos próximos do fim, mas ainda não é o fim, e Jesus é aquele que nos garante a nossa vitória. Então somente confia no Senhor. Talvez você está preocupado com o seu trabalho, talvez você não está preocupado apenas com este vírus, que tem assolado todo mundo, mas está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com a sua casa, está preocupado com outras coisas. Quero dizer para você que Deus, a Bíblia diz, não te deixarei e nem te desampararei. Nós temos um Deus que cuida de nós. Pedro vai dizer na sua primeira carta, lançando sobre ele toda ansiedade, porque tem cuidado de vós. A Bíblia não diz que ele irá cuidar de nós num tempo futuro, mas a Bíblia diz que ele tem cuidado. Ou seja, nós servimos um Deus que cuida de nós. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que um grande temporal, ou seja, não era uma tempestade pequena, não era uma tempestade passageira, foi um grande temporal. Talvez muitos discípulos ali, eles eram pescadores, já haviam enfrentado algumas tempestades, mas talvez nada como aquela que estava acontecendo, ocorrendo naquele dia. Era uma grande tempestade. Era uma tempestade diferenciada. E eles, pela sua experiência, porque eles conheciam aquele local, eles conheciam aquele mar, eles tinham as estratégias, eles sabiam como lidar com aquela circunstância. Mas mesmo tendo todo aquele conhecimento,
mesmo tendo toda aquela experiência, naquele dia, eles não conseguiram ter domínio sobre aquela tempestade. Eu quero aqui frisar duas coisas. O que é que as tempestades nos ensinam? O que é que as tempestades nos mostram? Primeiro, a tempestade vem para mostrar para mim, para mostrar para você, quem somos nós. Salmo 103, versículo 14, vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura. Até ontem o presidente Maurício ainda falou isso. Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Mesmo com toda a experiência que alguns dos discípulos tinham, mesmo tendo conhecimento da área, eles não foram capazes de deter e de escapar daquela tempestade. Isso demonstra a nossa fragilidade, que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e que só estamos de pé porque há um Deus que nos fortalece, há um Deus que nos ajuda, há um Deus que nos sustenta. Gosto muito do Salmo 3, versículo 5, que diz: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. A tempestade vem, o problema vem para mostrar que o dinheiro não resolve o problema, para mostrar que a nossa força física não resolve o problema, para mostrar que o nosso intelecto não resolve o problema, mas para mostrar para nós que há um Deus que é soberano, e que cuida de nós e que tem controle sobre todas as coisas. Pergunto, com toda essa situação, e temos orado para que isso passe, temos orado para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mas olha, irmãos, meditemos um pouco nisso. Olhe para as nações. Olhe para os Estados Unidos com todo o seu poderio. Tiveram que fechar as fronteiras. Estão lutando. Estão batalhando também. Fecharam o seu comércio. Olhe para a Europa. Com toda a sua glória. Com toda a sua organização. Também não resistiram. Olha para o nosso país. Olha para o mundo. É por isso que Isaías vai dizer que as nações para o Senhor são como uma gota d'água que cai num balde. Isso mostra a fragilidade. Mesmo as nações mais poderosas, como Estados Unidos, China, a Europa, se mostram frágeis neste momento. Não tem poder, o seu poder aquisitivo, o seu poderio militar não os pode livrar. Mas somente Deus é aquele que traz a esperança para nós. Em Lamentação, Jeremias vai dizer: coloque a boca no pó, para que talvez haja esperança. Irmãos, nesta passagem o povo estava indo em cativeiro, haviam sido retirados da sua terra, e não apenas isso, o próprio Deus, Ele enviou, Ele permitiu pragas, doenças, enfermidades. Mas o mesmo Deus que permitiu tudo isso, era o mesmo Deus que estava garantindo a bonança. Era o mesmo Deus que estava dizendo que o povo iria passar pelo fogo e não iria se queimar, iria passar pela água e não iria se afogar. Irmãos, Deus está no controle da situação, Deus está no controle da tempestade. A tempestade mostra para nós, este momento, você aí que tem a sua empresa, o seu negócio, você aí que talvez tinha uma vida estabilizada, ela mostra para nós que tudo que nós temos não vale de nada neste mundo material. Mas apenas Deus é o necessário para que possamos viver em paz. Apenas Deus. E a tempestade veio mostrar isso aos discípulos, que mesmo com toda a sua experiência, a experiência de alguns discípulos, eles não podiam combater aquela tempestade. Mas aí vem a segunda coisa. A tempestade mostra para nós quem nós somos, mas a tempestade também mostra quem é Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na popa daquele barco, dormindo. Ou seja, a tempestade não incomodou Jesus. Veja bem, você dentro de um barco e começa a ventar super forte, as ondas arremessar água dentro do barco, é impossível uma pessoa não acordar.
Mas Jesus dormia tranquilo, por quê? Porque ele sabia que eles tinham um destino e que a sua palavra não cairia por terra. Quer dizer para você que as tempestades da nossa vida não incomodam Jesus. Jesus está no seu trono, à destra do Pai Todo-Poderoso. Você acha que isso que está acontecendo no mundo surpreende Jesus? Você acha que isso que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, surpreende Jesus? Não, ele continua no seu trono, ele continua tendo direção de todas as circunstâncias. E quando os discípulos veem que eles não conseguiam combater, eles despertam Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus se coloca de pé, Jesus desperta e repreende aquela tempestade, pedindo para ela se calar e se aquietar. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento, no mesmo instante, o vento se aquietou e houve bonança. Apenas uma palavra, apenas um clamor, apenas uma pequena oração de Jesus foi capaz de colocar aquela tempestade em aquietude. Apenas uma palavra dele. Eu quero dizer para você nesta noite, já para concluir, que esse Jesus a qual nós servimos é um Jesus poderoso, é um Jesus que está no controle. Irmãos, nós vamos ver no versículo seguinte da nossa leitura que Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles o porquê que eles estão tão tímidos, o porquê que eles ainda não tinham uma fé madura, sendo que ele é aquele que tem poder sobre todas as circunstâncias. Ou seja, entre outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês não precisam temer, porque está diante de vocês aquele que criou o vento, que criou o mar e que criou todas as coisas. Não temas. Vivemos em um período de ansiedade, um período de medo, em um período de desespero. Não temas, porque as tempestades vêm para mostrar para nós, para que possamos aprender um pouco mais de quem é Jesus. Foi por isso que os discípulos perguntaram um para os outros: quem é este? Eles fazem essa indagação: quem é este que ordena, que fala, e o vento e o mar lhe obedecem? É sobre este Jesus que nós estamos falando nessa noite. É sobre este Jesus a qual você serve. E quero dizer para você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, para você que talvez ouve uma mensagem evangélica pela primeira vez, ou já ouviu algumas vezes, eu quero falar deste Jesus para você nesta noite. Esse Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, é o lírio dos vales, é o sol da justiça, ele é a porta das ovelhas, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida. Esse Jesus é o nosso Salvador, ele é o grande eu sou. Então nesta noite, você que ouve esta mensagem, nesta noite você que anda desesperançoso, nesta noite você que anda ansioso, nesta noite você que anda se debatendo preocupado com o dia de amanhã, eu digo para você, a esperança para a nossa nação, a esperança para a nossa vida é Jesus. Então se você está afastado, se você talvez ouve esta mensagem evangélica, esta mensagem cristã pela primeira vez, eu prego Jesus para você nesta noite. E eu digo para você nesta noite: entrega o teu caminho a Ele, confia nele. E Ele é poderoso, Ele tudo fará. Se arrependa dos seus pecados. Você que está afastado aí, talvez está assistindo o culto com a sua família, está afastado da igreja. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Se reconcilie com Ele, se humilhe na presença dEle, porque Ele há de voltar. O mesmo Jesus que disse: passemos a outra margem, é o mesmo Jesus também que disse que um dia Ele irá voltar. Então prepare, se é o fim eu não sei, mas prepare o seu coração, a sua vida, porque Jesus está voltando. Amém? Desde já agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus.